Então, gente, dando continuidade a esse tema escola pós-pandemia. A gente levantou também umas questões que a gente considera muito importantes. Quem são as pessoas que vão voltar para as escolas depois da pandemia? Quem são as crianças, os adolescentes, mas também quem são os professores, quem são os serviçais, né? Quem são as pessoas que vão voltar para a escola? Por quê? Porque todos nós estamos vivendo experiências ímpares. Nunca tínhamos vivido isso, nem os pais, nem os filhos, nem os adultos, nem as crianças, nem os adolescentes, ninguém nunca tinha passado por isso. Então, quem vai voltar para a escola? Da minha parte, eu digo que vai voltar ao consultório uma pessoa que viveu experiências de perdas de todos os níveis, não é? Uma pessoa que aprendeu coisas que não imaginava, não é? E uma pessoa que observou situações que também não via como possíveis. Mas entre nós, né, na conversa que a gente teve aqui, nós 4 estávamos vivendo e aprendendo com situações absolutamente inusitadas. Pensando nas crianças, nos adolescentes que voltam para a escola, eu tenho visto muitas publicações, muitas pessoas fazendo lives, aulas sérias sobre essas questões. Por exemplo, crianças estão sofrendo ou assistindo muito mais violência doméstica, crianças e adolescentes. Estão apresentando ou presenciando nos seus pais, nos seus irmãos, a exacerbação, o aumento, a explosão de sintomas que as pessoas já tinham ou que elas passam a ter, de ansiedade, de angústia, não é? Toque, pessoas que já tinham alguma coisa e de repente explode, mania de limpeza, medo de contaminação, além do que nós todos estamos vivendo, porque nós todos estamos vivendo uma mania de limpeza, não é? Meu nariz, minhas mãos estão absolutamente ressecados pelo excesso de contato com álcool e água sanitária. Nós todos estamos, mas para algumas pessoas isso alcança um nível acima do que é o comum, do que é o geral. Muitos casos de depressão, se não é com a criança, com o pré-adolescente, com o adolescente, é no ambiente em que ele está vivendo. Isso precisa ser considerado quando ele voltar à escola. Esses meninos e meninas ou estão sendo duramente criticados pelos pais, pelos cuidadores, porque não sabem, porque não entendem, porque não dão conta de fazer as tarefas da escola, porque o que está fazendo lá, não é? Porque está todo mundo perdido, os professores se desdobrando para se transformarem em youtubers, que eles não eram, como diz o Leandro Carnal, mas os pais sem saber como fazer e pais não têm conhecimento pedagógico, na maioria das vezes, para saber como resolver essas questões e, como sempre, não é? A corda arrebenta para o lado do mais fraco. E aí é a criança que é criticada, é o pré-adolescente que é criticado, que é julgado ou que é largado para lá. Deixado a sua própria sorte. Não adianta mesmo pelejar com você, não tem jeito, não é? Fica por aí. Né? Alguns pais estão à beira de surtar, né? Porque gostariam de fazer, porque gostariam de se dedicar, mas não conseguem, não têm recursos pessoais para isso. Então, a criança, o pré-adolescente, o aluno, ele está envolvido nessa maneira, né, nessa questão toda, e é esse aluno que vai voltar para a escola quando isso tudo acabar. Então a gente precisa considerar isso, não é? E o fato muito importante,
muitas dessas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, não estão se sentindo ouvidos nas suas angústias, nos seus medos, nas suas preocupações. Às vezes não sabem expressar, mas às vezes não são ouvidos. Porque os pais também estão tendo dificuldade de entrar em contato com as suas próprias emoções, eles não têm como receber essa expressão dos filhos. Então fica parecendo que eles não estão dando importância, mas é porque eles também gostariam de ter com quem expressar e elaborar essas emoções. Embora muitos psicólogos, eu inclusive, estejamos fazendo atendimentos online, isso é difícil para muitas pessoas. Algumas pessoas não têm um ambiente favorável, algumas pessoas não têm condições, materiais para fazer isso. Algumas pessoas estão desempregadas ou tiveram sua renda muito reduzida e elas não têm mais condições de pagar uma terapia ou não têm condições de começar uma terapia. E isso vai continuar no pós-pandemia. Quando a gente voltar para as escolas, seja quando for, agosto, setembro, as pessoas vão voltar com essas dificuldades ou com a extensão dessas dificuldades. E não vai ser fácil, por mais que nós profissionais flexibilizemos valores, não vai ser fácil buscar uma terapia. As pessoas terão essas dificuldades ao voltar. E nós precisamos nos preparar para isso. Como a escola está se preparando para isso? Porque é preciso começar já. É preciso começar ontem a se preparar para a volta de todos nós, com todas as nossas experiências, nossas aprendizagens, nossas dores de pandemia. Vai haver um pós e nós vamos chegar no pós como pessoas que viveram o durante. E como a escola pode se tornar o apoio, o suporte dessas pessoas que vão voltar, das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes e de suas famílias. Vamos voltar a falar nisso em breve.